A cada um questão do desses... conceito de periodização mesmo, né? Que é completa, seria isso, né? Seria uma coisa muito mais integrada e Muito abrangente mais integrada. do que só o treinamento. Né? Exatamente, porque a periodização dentro dessa escola do leste europeu, ela é justamente para trabalhar com a preparação do atleta. E o conceito de preparação, ele é um pouquinho diferente do conceito de treinamento. Por exemplo, se o treinamento esportivo, ele discute, vamos entender o treinamento esportivo da seguinte forma, é um processo pedagógico que utiliza o exercício físico como um meio para resolver diversas tarefas da preparação. Eu uso um exercício físico para desenvolver uma capacidade física, para resolver um problema do preparo técnico, para ensinar um movimento. Isso é treinamento esportivo, certo? Então, treinamento sempre discute exercício. Quando eu estou falando em treinamento, eu estou falando de intensidade, de tempo de pausa, de número de repetições, séries, dias de descanso. São somente coisas relacionadas com exercício. A preparação é um conceito mais abrangente. Preparação esportiva é todo um conjunto de fatores que podem, de um jeito ou de outro, diretamente ou indiretamente, influenciar na capacidade de desempenho do atleta. Por exemplo, nutrição não faz parte do treinamento, mas faz parte da preparação. Então, por exemplo, preparação é bem mais abrangente. Quando a gente fala em periodização, a gente tem que considerar todos os fatores que influenciam no atleta e você vai estruturar todo o processo de treinamento considerando todos esses fatores. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, definição, eu gosto muito da definição de um autor chamado Platono. Ele entende periodização da seguinte forma: divisão do processo de treinamento em elementos estruturais que se diferenciam entre si qualitativamente e quantitativamente, em conformidade com as leis existentes objetivas que regem a formação ou estabelecimento da maestria esportiva. Nesse contexto, o que ele quer dizer, por exemplo, com divisão do processo de treinamento em elementos estruturais? Quem são as estruturas? Estrutura é sinônimo de construção. Então a gente fala da macroestrutura, que é o macrociclo, a mesoestrutura, que são os ciclos médios relacionados com o processo de adaptação, e a microestrutura, que envolve as sessões de treino, os dias de treino e a semana de treinamento. Assim, é claro que não exatamente uma semana, mas geralmente a gente fala em microciclo em uma semana, porque se adapta melhor à vida das pessoas. Né? E também tem períodos, etapas, e tudo isso dentro da teoria tem conceitos muito específicos. Né? Por exemplo, na ideia de periodização, etapa é um tipo de estrutura que a gente sempre fala sobre conteúdo de treino. Por exemplo, etapa geral, etapa especial. Quando a gente utiliza o termo período, a gente já está falando de mudanças no estado de preparo do atleta. Período preparatório, período competitivo, período transitório, ou seja, o atleta melhora o seu desempenho, atinge o seu melhor desempenho e piora o seu desempenho. Por isso que são períodos. Período não é sinônimo de mesociclo? Não. O mesociclo é uma estrutura, um ciclo médio que ele considera a teoria da adaptação dentro de uma dinâmica ondulatória para resolver pequenas tarefas do treinamento. Então, um conjunto de mesociclos podem formar, por exemplo, uma etapa geral. A etapa geral vai direcionar o treinamento com conteúdo que cria premissas para o estabelecimento da forma desportiva, que é um outro conceito aí que a gente pode até entrar mais a fundo daqui a pouco. Mas, voltando à questão da definição, então, olha só, divisão do processo de treinamento em elementos estruturais. Micro, meso, macrociclo, que se diferenciam entre si qualitativamente e quantitativamente. Então, por exemplo, se eu pego um microciclo de choque em relação ao microciclo de recuperação, o microciclo de choque ele tem um volume muito maior. Por isso que ele se diferencia do ponto de vista quantitativo. Mas eu posso pegar um microciclo de choque que está na etapa geral e um microciclo de choque que está na etapa especial. E o conteúdo do treinamento, o tipo de exercício utilizado, também muda. Então, é uma mudança qualitativa. Então, você tem, por exemplo, diversos tipos de microciclo. Microciclo ordinário, microciclo de choque, microciclo modelador, que imita praticamente as condições da competição, microciclo competitivo. Né? Quando você vai para os mesociclos, você tem, por exemplo, o mesociclo básico, mesociclo preparatório especial, mesociclo preparatório de controle, mesociclo pré-competitivo, mesociclo recuperativo. E tudo isso tem, assim, uma especificidade conceitual. Não é tudo a mesma coisa, tem diferenças claras que a gente observa. E quando a gente fala, por exemplo, de macrociclo tem 3 períodos: período preparatório, período competitivo, período transitório. Dentro do período preparatório, você tem etapa geral, etapa especial. Dentro do período competitivo, você pode ter uma etapa de preparação direta para as competições, que no Ocidente às vezes a gente chama de polimento. Aí você tem um período transitório, que quando o atleta ele sai daquele pico de performance, e obviamente não é porque ele tem que parar de treinar, não é isso. Porque esse pico de performance ele não dá para você ter essa manutenção por tempo prolongado.
quando você pega os estudos com atletas de alto rendimento, quando o atleta ele atinge esse pico de performance, que o Matviev chamava de forma desportiva, ele não consegue manter isso por mais de 2 ou 3 meses. Tanto que você pode olhar, e todos os atletas que foram campeões lá no atletismo, fazendo a melhor marca do ano, agora na Olimpíada, nenhum deles mais está conseguindo repetir essas marcas. E veja bem, não é falta de motivação, porque eles participam de competições que pagam quantidades exorbitantes de dinheiro. Então não é falta de motivação, não é porque não quer, porque o nível de preparo cai, que ele não consegue manter esse pico. Claro que tem várias discussões que podem ser feitas, né? Mas periodização ela envolve essa questão. Então você tem as estruturas, elas têm essas divisões, né? Que a gente fala, né? Que você pode diferenciar de forma qualitativa e quantitativa, e isso sempre estará em conformidade com as leis existentes, objetivas que regem a maestria esportiva. Essas leis, elas são refletidas nos princípios do treinamento. E o que seria nesse contexto aqui, maestria esportiva? Eu adoro esse conceito. Maestria esportiva é a utilização completa e efetiva do potencial locomotor do atleta dentro de um sistema de movimentos concreto que tem o seu critério de eficiência dado pelas regras da modalidade esportiva. Então, se eu entender bem o conceito de maestria esportiva, como que eu vou raciocinar ele? Assim, em outras palavras, né? Utilização completa e efetiva do potencial locomotor. Potencial não é aquilo que necessariamente você tem, mas aquilo que você pode ter. É aquilo que está no seu código genético. Então, um atleta que, por exemplo, treina por 10, 12, 13 anos, utilizando periodização, ele vai desenvolver por completo todo o seu potencial. Ou seja, ele vai esgotar as suas reservas de adaptação. Só que esse ganho, que depende tanto do treino quanto da genética, ele não é avaliado de uma forma isolada. Por exemplo, vamos pensar num jogador de futebol. Você não avalia que um jogador de futebol ele é forte porque ele agacha pesado. Você avalia que ele é forte porque no jogo ele tem aceleração forte, ele muda de direção. Lembra, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno? O Ronaldo Fenômeno era indiscutivelmente forte. Mas talvez, se você fosse avaliar, talvez ele não tivesse um agachamento tão bom tecnicamente ou levantasse tanto peso. Porque a coordenação neuromuscular dele não é para agachar, é para jogar futebol. Por isso que a gente fala, a utilização completa do potencial locomotor do atleta dentro de um sistema de movimentos concreto, que é a técnica do esporte, que tem seu critério de eficiência dado pelas regras da modalidade esportiva. Então, considerando, por exemplo, as regras do futebol, quais são os tipos de movimento que o atleta utilizará dentro dessa prática? Você tem a técnica no esporte. Como que ele vai desenvolver as suas capacidades físicas em conformidade com as exigências do futebol? Isso é maestria esportiva. Então, olha só lá, periodização. Você vai dividir o processo nos elementos estruturais, analisando a quantidade e a qualidade, certo? Considerando também os princípios do treinamento para você levar o atleta até o nível de maestria esportiva. Isso principalmente a longo prazo, né? Plurianual, né? Preparação desde a infância até o momento que o atleta está lá na Olimpíada. E já quando a gente olha para cada ano, para cada ciclo anual, eu vou dizer assim, que eu só trocaria a palavra maestria esportiva por forma desportiva. Que daí, segundo o Matviev também, é estado ótimo de preparo físico, técnico, tático e psicológico, de forma integrada e harmônica que garante o atleta conseguir atingir grandes realizações, um novo nível de resultado. E esse estado de preparo ele só pode ser criado junto de determinadas condições em cada grande ciclo de treinamento, em cada macro ciclo. Então, por exemplo, se o atleta ele quiser se apresentar num novo nível de preparo, um nível de realização que seja superior ao de ciclos anteriores, ele vai precisar de pelo menos 3 a 5 meses de preparação rígida, né? Um trabalho muito bem organizado para ele conseguir bater o próprio recorde pessoal, por exemplo. Então, aí é forma desportiva. Quando o atleta atinge a forma desportiva, geralmente ele mantém esse nível aí por 2 meses, 2 meses e meio, depois ele já perde um pouquinho, ele sai da forma desportiva. Isso não quer dizer que ele está mal preparado. Eu vou dizer assim, que o resultado de um atleta ao longo do ciclo anual varia de 95% a 98%, 99%. Quando ele está na forma desportiva, ele está 101%, 102%. Por que 101%, 102%? Porque ele está 1%, 2% melhor do que no ciclo anterior. Então, essa é a lógica da periodização, né? Pô, que legal. Não, o melhor do Deload é que eu tenho uma aula particular aqui, né? Posso perguntar tudo o que eu quero. Né? Pô, não, agora a gente fica até às 11 aqui. Só sei que nada sei. Eu falei, pô, não sei nada de periodização. Cara. Sei periodizar para hipertrofia, para força dentro da academia, mas... E eu faço 3 de 8. Ele é 3 de 8 sempre. Infinito. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.